Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de A-Umbanda. E dando prosseguimento à aula passada, tratando da mediunidade dentro da Umbanda, né? E na última aula nós vimos sobre os 7 corpos. E dentro da aula dos 7 corpos, nós vimos que o segundo corpo a ser estudado, que era o duplo etérico, ele funciona como uma bateria. Ele é um corpo energético que funciona como uma bateria que sustenta o corpo humano, o físico. Porque o físico sem o duplo etérico, ele não funciona. E esse duplo etérico, ele é como se fosse um no-break. Ele faz o físico funcionar independentemente da sua vontade. Inclusive, ele tem 2 núcleos de energia, a energia centrípeta e a energia centrífuga. Por isso, ele é chamado de duplo etérico, porque aos olhos dos videntes, ele tem 2 cores. Ele é dividido em 2 cores, porque ele é dividido em 2 energias. Então, nós falamos que essa grande bateria, ela tinha 7 polos. Ao contrário de uma bateria de um carro, que tem apenas 2 polos, onde um é ligado na lataria, o outro é ligado no alternador, né? Então há essa troca energética ali dos 2 polos, positivo e negativo. Na verdade, o duplo etérico, ele tem 7 polos. Ele tem 7 fontes de absorção e de emissão de energia. Esses 7 polos são os 7 chakras, que são ligados a determinadas partes do nosso corpo. Eles são responsáveis pelo funcionamento de determinadas partes do nosso corpo. Mas é só essa a função dos chakras? Não, não é mesmo. Porque é através desses chakras que nós podemos absorver energias externas e também sentir as energias externas. Ou seja, é através dos chakras que nós podemos fazer uma comunicação com outras dimensões. Porque esses chakras, eles vibram em níveis de frequência diferenciados, de acordo com, vamos dizer assim, o formato e a energia de cada um deles. Realmente, a gente pensa o seguinte: cada um deles tem uma função que vai muito além da função vital, que é manter o nosso aparelho físico funcionando. Tanto que cada um deles é ligado a um núcleo de órgãos, é ligado a um conjunto de glândulas do sistema endócrino e também ligado a um plexo. Por isso, dentro da medicina, por exemplo, chinesa, onde a gente estuda meridianos, lá na acupuntura, utiliza os meridianos, utiliza os plexos, nós estudamos também os chakras. Esses chakras, que na última aula eu até citei para vocês. Por que que no kardecismo, por que o Chico Xavier não falou sobre chakras? Por que o Emmanuel não falou sobre chakras? Por que o Kardec não falou sobre chakras? Na verdade, eles falaram. Só que o nome chakra ainda não era conhecido por eles, ou se era conhecido, foi ignorado. Porque, na verdade, o termo chakra é um termo em sânscrito. Então, é um termo mais ligado ao Extremo Oriente, na cultura hindu, o termo chakra. E aí, do hinduísmo, veio para o budismo e se disseminou pela região do Extremo Oriente. Já no Ocidente, esse nome não era conhecido. Mas nós encontramos dentro da literatura espírita tradicional, principalmente do Chico Xavier, através das obras do André Luiz, vocês vão encontrar lá ele sempre citando os centros de força. Ah, porque o irmão fulano impôs a mão sobre o centro de força da cabeça. Porque a irmã cicrana precisava de energia no centro de força do coração. Então, ele falava esses nomes, sim. Ele dava um outro nome, mas ele falava dos chakras.
Ali ele estava tratando dos chakras. E realmente, os chakras são centros de força. Então, nós vamos falar desses chakras de uma forma um pouco diferenciada hoje. Inclusive, eu vou comprar uma briga grande aqui, porque eu não vou seguir esse padrão, que é o padrão comum de se seguir, que é vamos dizer assim, é a perspectiva do Leadbeater para o entendimento dos chakras. Hoje eu vou estabelecer vamos dizer, uma nova variante para este entendimento, certo? Na hora certa eu vou explicar para vocês o porquê. Agora, uma coisa eu quero deixar bem clara para vocês. É a teoria absoluta sobre chakras? Não. Por quê? Porque em várias teorias, vários doutrinadores, vários terapeutas, vários estudiosos e filósofos vão dar outras nomenclaturas e vão dar outras posições, vão eleger outros chakras como sendo os principais, os 7 principais, mas na verdade vai de acordo com a escola filosófica de cada um desses doutrinadores. Nós vamos seguir mais ou menos o que o Leadbeater trouxe, com apenas uma variante, para não fugirmos muito do padrão trazido para o Ocidente. Porque essa foi a ideia do Leadbeater, trazer o conhecimento sobre chakras para o Ocidente. E como o Leadbeater ele era de uma origem católica, então existia aquele complexo de que se não poderia falar de determinados assuntos ligados principalmente à sexualidade. Então ele preferiu eleger como um dos chakras principais um chakra que é considerado secundário, de extrema importância, revelo para vocês, de extremíssima importância, mas que é um dos secundários. Então nós vamos tratar desses 7 chakras principais a partir de agora, tá certo? E nós vamos começar com o chakra de baixo para cima, ou seja, do mais denso ao mais sutil, ao mais elevado. Nós vamos falar do primeiro chakra, que é o chakra básico. Aqui nessa figura, que vocês podem observar, ele está virado para frente para poder mostrar para vocês como que ele se manifesta. Vocês podem observar que é no formato de cone que ele se manifesta, porque o termo chakra em sânscrito significa roda. Então eles são como se fossem umas rodas energéticas que se movimentam de acordo com a energia daquele chakra e que eles vão se afunilando para adentrarem no corpo energético e se associarem ao sistema de órgãos, ao sistema de glândulas e ao plexo correspondente a cada um desses chakras. Certinho? Então nós vamos falar do primeiro chakra, o chakra básico. Nessa figura ele está mostrado para frente, mas na verdade a posição exata que ele se manifesta e que os videntes conseguem vê-lo é literalmente se deslocando da região do períneo para baixo. Ele está apontado para baixo. E tem uma coisa interessante. Existem apenas 2 chakras de todo o conjunto dos 7 que ele não tem a contraparte posterior. Ou seja, não existe um chakra correspondente na região das costas, que se manifesta pela região das costas. Por quê? Porque ele está ligado direto à energia da Terra. Essa energia que sobe e se manifesta em todo o nosso organismo, conhecida como energia Kundalini. É a energia que vem do planeta. Então ele está preparado para receber essa energia do planeta. É uma energia que sobe e através dos canais que vocês podem observar ali no desenho, vários canais ligando todos os chakras. Esses canais são chamados de nadis ou nadis, né? Vai
entender como que se pronuncia exatamente, porque são termos que vêm do sânscrito, uma língua morta, então fica complicado a gente até especificar. É igual o termo chakras, né? A gente conhece muito com a letra K, mas a gente já viu muitos pesquisadores escreverem com C, né? Porque é um termo em sânscrito. E o sânscrito, por ser uma língua morta, fica complicado para poder ter uma definição exata do que significa aquele termo ali, né? Mas a gente vai tentando melhorar os conhecimentos com o passar do tempo. Esse chakra básico, como eu disse, é o responsável por receber essa energia kundalini da Terra. Energia essa que se manifesta na cor vermelho terra. O vermelho da cor da terra mesmo. Só que existe, na verdade, a perspectiva da mudança dessa cor energética ser alterada. Porque houve uma mudança no quantum energético do planeta, foi feita uma modificação no padrão energético do núcleo do planeta, que é uma energia que nos livros que falam sobre a Atlântida é muito citada, é o vril. Esse vril, ele foi utilizado nas grandes civilizações do passado como um grande elemento de construção, um grande elemento de evolução daqueles povos, levando aqueles povos a um conhecimento superior muito evoluído, uma capacidade tecnológica gigantesca, que coloca as nossas naves que fazem viagens aí extraplanetárias no chinelo. Tão grande era o conhecimento e a evolução desses povos, graças ao conhecimento e à utilização dessa energia, que era o vril. Mas devido à manipulação errônea desse vril, essa energia foi sendo alterada, ela foi sendo modificada. E por ela ter sido utilizada em grandes catástrofes, provocando guerras, provocando a morte de milhões de pessoas, provocando verdadeiros holocaustos energéticos, não só com relação à humanidade, mas também com relação ao planeta, a energia do planeta, a cor dessa energia foi alterada e ela se tornou esse vermelho escuro. E agora há a perspectiva de que depois desse processo de mudança, essa energia venha a ser branca novamente. Então, provavelmente, aquelas pessoas que têm evidência, que trabalham com reiki, que trabalham com cura quântica, que trabalham com cura prânica, os videntes dentro dos centros espíritas, dentro das casas espiritualistas, que estão acostumados a ver essa energia vermelha subindo e energizando o chakra básico, ela pode vir a ver essa cor ir clareando, 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 até chegar na energia branca. Porque nós estamos passando por um processo de mudança planetária, um salto quântico planetário, né? Então, o chakra básico, ele é o responsável por absorver essa energia. Ele está ligado às glândulas suprarrenais. Como eu disse, ligado dentro do sistema de glândulas, ele está ligado às glândulas suprarrenais. E ele é responsável pelo funcionamento da região dos rins e do intestino grosso, intestino delgado. Ele é responsável pelo funcionamento desses órgãos. Então ele está ligado a esses órgãos. E ele está ligado à energia da Terra. Como eu falei, ele puxa a energia da Terra. Então o elemento ao qual ele está ligado, ele está vinculado, é o elemento Terra. Certo? E ele é correspondente aos órgãos da região do baixo ventre, né? A região aqui do intestino grosso, intestino delgado, os órgãos dessa região aqui, os rins, ele é responsável pelo funcionamento desses órgãos. E ele tem uma função ligada aos princípios vitais da humanidade, que é o princípio da sobrevivência.
sobrevivência. Porque se a gente não come, a gente morre. Então, ele está ligado à manutenção da vida, à manutenção nossa, à sobrevivência. Então, realmente, ele é um chakra mais rústico. E, inclusive, é o que se manifesta maior. É o maior dos chakras. Porque ele é o mais grosseiro mesmo. Ele está ligado à nossa humanidade, à nossa sobrevivência, ao nosso instinto de sobrevivência. Que um ser humano, na hora da fome, se for necessário, ele pratica até o canibalismo. Como a gente já viu em alguns casos aí, aquele caso do time de rugby, lá do Chile, que caiu nas cordilheiras, o avião caiu nas cordilheiras, e eles sobreviveram se alimentando da carne dos mortos. Ou seja, quando se trata de sobrevivência, o ser humano dá um jeito. Por isso esse chakra, ele é mais rústico. Certinho? Tem alguma dúvida que vocês gostariam de retirar, de sanar com relação a esse chakra? Eu falei para vocês que ele está ligado à sobrevivência. Eu falei para vocês a quais órgãos ele está conectado. Eu falei para vocês a quais glândulas ele está conectado. Qual a energia que ele recebe e a cor dessa energia. Tem mais alguma informação que vocês gostariam de saber? Os distúrbios de rins e intestino atrapalham o desempenho em função sexual. Tem alguma conexão? No caso, se houver algum distúrbio energético? Tem. Por quê? Porque esses chakras, como eu disse, eles estão interligados por nadis, por canais, que ligam os 7 chakras. Esses nadis ligam os 7 chakras. Ou seja, se o chakra básico, ele está com algum problema, ele está hipossuficiente, ou atrofiado, bloqueado, ou até hiper acelerado, ele vai trazer transtornos para o sistema digestivo como um todo, mas ele vai impedir que essa energia Kundalini suba para o próximo chakra, que é o chakra sexual que nós vamos estudar agora. Então ele impede a subida da energia, ele bloqueia a energia toda nele, se ele estiver bloqueado, por exemplo. Então ele não deixa essa energia subir. Automaticamente vai interferir no próximo chakra, que é o chakra sexual, que aí é o responsável pelo aparelho reprodutor. Então realmente vai haver esse problema, essa interferência, ou seja, se o intestino, rins e intestino não estão funcionando bem harmonicamente, automaticamente é porque esse chakra está desregulado, né? Ele está desvitalizado, ele está bloqueado, ele está hipoativo, ele está hiperativo. Qualquer um desses motivos vai trazer alguma disfunção na questão sexual. Pode ser, por exemplo, hipoativo, ou seja, ele está impedindo que a energia passe. Então pode vir a trazer uma questão de impotência sexual. Se ele está hiperativo, ele está jogando energia demais para o próximo chakra, que é o chakra sexual, que é o responsável pelo funcionamento do aparelho reprodutor, ele pode provocar um problema como uma ejaculação precoce. Né? Então, realmente, há interferência. Eles estão todos conectados. E, inclusive, ele está conectado energeticamente até o de cima, que é o coronário. Ou seja, ele vai atrapalhar a disfunção, o desequilíbrio no chakra básico, vai atrapalhar até suas funções cerebrais, até a sua conexão espiritual, conexão com a energia superior, vai ser desequilibrada, porque todos eles estão conectados. Esses nadis, eles têm 3 que são mais conhecidos, né? O canal principal que desce no centro, que é chamado de Sushumna, e tem os 2 laterais que eles se entrecruzam em todos os chakras. Eles vão se cruzando, fazendo aquilo que chamam de caminho do dragão, em todos os chakras, que são o Ida e o Pingala. Né? Então, esses são os principais nadis. Agora, dentro da cultura ayurvédica, fala-se em 72 mil nadis. E já tem textos budistas que falam em 330 mil nadis. Que são esses canais ligando todos os chakras do nosso corpo.
porque eu estou falando para vocês aqui dos 7 principais, mas nós temos milhares de chakras no nosso corpo. Por quê? Porque todo o nosso corpo é coberto por chakras, menores, secundários, menores, inferiores, tem chakra de tudo quanto é tamanho. Cada órgão nosso tem um chakra correspondente. Na verdade, eu considero que até cada célula tem o seu ponto energético, que é um mini chakra, que joga energia para aquela célula. Então, por exemplo, uma célula cancerígena, com certeza o chakra correspondente a ela está em desequilíbrio. E aí ele vai provocar algum tipo de anomalia naquela célula. Então, todos eles são conectados, todos conectados uns aos outros. Na ponta do nosso dedo nós temos chakras, na sola dos nossos pés nós temos chakras. Eu acho que em cada fio de cabelo tem um chakra correspondente. Porque lá no folículozinho dele eu acho que está lá o chakrinha bombando, sabe? Então eu tenho comigo que realmente é essa ideia de que eles têm essa conexão. Os 3 mais famosos, mais conhecidos, que são os maiores, são esses: Sushumna, que é o eixo principal, Ida e Pingala, que são os 2 que se cruzam em cada chakra. Mas tem os outros nadis secundários. Certinho? Legal. Ótimo. Então vamos passar para o segundo chakra. Só um momento. Sim. Como manter equilibrado o chakra básico? Aberto? Em funcionamento harmonioso? Existem várias técnicas para se fazer o tratamento do chakra básico. A gente pode equilibrar o chakra básico com cura prânica, que é uma técnica de limpeza e energização dos chakras. Nós podemos tratar os chakras com o reiki, nós podemos tratar os chakras com a cura quântica, nós podemos tratar os chakras com a aromaterapia, nós podemos tratar os chakras com meditação, nós podemos tratá-los também com a runaterapia, que é a utilização de pedras equivalentes a cada um dos chakras. Nós podemos utilizar a cristalterapia e nós podemos utilizar uma ferramenta que está acessível a todos, a cromoterapia mental. Mentalizarmos a cromoterapia para fazer o trabalho de desobstrução, de limpeza, de equilíbrio, de energização de cada um dos nossos chakras, certo? Então são várias técnicas, vários recursos que podem ser utilizados. Da cromoterapia mental, que é a mais fácil, a uma cura quântica, que vai utilizar mértabas de energia quântica para fazer o tratamento desses chakras. As possibilidades são muitas. Então a gente sempre recomenda aos membros e aos consulentes da Casa Maria de Nazaré buscarem esses conhecimentos para fazerem o autotratamento e também tratarem aqueles ao seu redor, né? Tratarem seus familiares, darem uma sustentação energética dentro das suas famílias. Então esses chakras, eles podem ser, todos eles, tratados dentro das mais diversas linhas de tratamento. Eu já vi gente fazer, por exemplo, acupuntura, né, para tratar chakras, porque automaticamente a acupuntura trata os meridianos, que são ligados aos plexos, que são ligados aos chakras. Então, automaticamente a acupuntura também trata. Então, são muitas técnicas, né? A gente explicar cada uma delas, a função de cada uma delas agora não vem ao caso, senão nós vamos tirar uma aula só para falar disso, né? Mas tem muitas. As mais comuns: reiki, runaterapia, cristalterapia e cromoterapia. Aí tem algumas casas que a gente já conhece que utiliza a cromoterapia, uma maca que o consulente deita na maca e tem um monte de lâmpadazinha em cima da maca. Aí a entidade vem e fala: joga a energia tal, a cor tal no chakra tal. E aí eles pegam a lâmpadazinha, posiciona ela e joga diretamente naquele chakra ali, né? Sendo que hoje nós já sabemos, dentro dos conhecimentos apométricos, que uma das melhores técnicas para o tratamento desses chakras é a cromoterapia mental. Nós sabemos que a nossa mente, ela pode criar formas de pensamento e ela pode criar, movimentar muita energia. Então nós podemos utilizar a cromoterapia mental. Impõe sua mão sobre o chakra e mentaliza que está saindo dela uma cor
igual eu falei agora, sempre orientamos, mentalize o vermelho terra, né? Mentalize o branco. Vamos experimentar e ver qual o efeito do branco agora, né? Para poder ver se equilibra esse chakra. Dentro da cura prânica, a gente utiliza o prana branco para tratar os chakras, né? No primeiro nível de cura prânica. Então, de repente, a utilização dessa cor branca agora pode ser algo que possa produzir um fenômeno diferenciado no equilíbrio desses chakras, né? Porque às vezes a pessoa estava ali emitindo o vermelho terra e esse vermelho estava excitando, super excitando esse chakra. Vamos experimentar agora, né? Quem sabe o branco cola, não é? Certinho? Mais alguma pergunta, minha gente? Então vamos passar para o segundo chakra, que eu falei, é o momento da polêmica, é o momento do questionamento. Por quê? Porque a Sociedade Brasileira de Apometria adotou a teoria do Leadbeater para relacionar os chakras. E o Leadbeater, como eu falei para vocês, o segundo chakra, ele nomeou ele como esplênico. Por que o nome esplênico? Porque o nome vem de splênico, que significa baço em inglês. Então, o Leadbeater, devido a, vamos dizer, a vários fatores, não vou entrar neles agora, ele preferiu não falar de um segundo chakra, que hoje ele é conhecido dentro do Reiki, dentro da cura prânica, dentro de todos os conhecimentos que estão sendo trazidos, ele é muito conhecido como chakra sexual, né? O genésico sexual. Então, o que acontece? Nós não vamos falar do chakra esplênico, absolutamente. Vamos falar o quê? O chakra esplênico é um chakra secundário que fica sobre o baço. Ele é o chakra do baço. A função dele é equilibrar a questão do baço, todas as questões ligadas ao baço, e também é responsável, dentro do trabalho mediúnico, principalmente dentro do trabalho da Umbanda, é responsável pelas sensações que o médium capta dos planos extrafísicos. Ou seja, quando um médium está num processo de catarse e que ele está incorporando uma entidade, seja ela sofredora ou um mentor, a gente estimula 3 chakras. A gente estimula o frontal, que é para ampliar a visão. A gente estimula o laríngeo para que a comunicação se dê de forma equilibrada, e nós estimulamos o esplênico, que é para que a manifestação seja transmitida de forma equilibrada para o médium. Então, se o médium está recebendo, por exemplo, uma entidade, um preto velho, e ele já conseguiu passar o que ele quer falar, se ele já conseguiu visualizar o que ele precisa ver, mas ele ainda não assumiu a roupagem, ele não consegue fazer um acoplamento perfeito, então nós estimulamos o chakra esplênico para que a roupagem seja caracterizada. Aí é a hora do médium trazer os trejeitos da entidade, como eu falei do preto velho, aí ele vai começar a se curvar, vai começar a dar tremura nas pernas, aquele tremorzinho, e ele vai manifestar as características típicas de uma entidade, de um preto velho, certo? Mas ele, para mim, segundo a teoria do doutrinador Odair, eu não considero ele como sendo um dos principais, dos 7 principais. Sim, Maísa? Só complementando o que você está falando aí, a primeira leitura que foi feita dos chakras foi feita pelos hindus pela evidência. Exatamente. E eles perceberam justamente que existiam milhares de chakras, de pontos no corpo humano. E só que existiam esses 7 que eram muito mais vivos, né? O brilho, maiores, né? Mais energéticos, emitiam mais energia. É porque eles eram ligados às glândulas, às 7 glândulas. Então, quando o David fez isso, ele colocou no braço e ele não é uma glândula. Não faz parte do sistema endócrino. Não. Então, ela é Exatamente. considerada um depósito
Exatamente. E aí tem várias teorias, né? E de acordo com o segmento, por exemplo, do próprio Reiki, de acordo com aquela doutrina de Reiki ali, se o Reiki é Usui, se o Reiki é Kahuna, se o Reiki é quântico, se o Reiki é Orixá Reiki, se é Omron, né? Cada um deles vai dando uma nomenclatura, uma posição, um sistema de glândula que é ligado, um sistema de órgãos que é ligado. Então, por isso eu sempre oriento àqueles alunos do nosso curso. Busquem fontes de conhecimento. E aquela que você achar que condiz com o que você realmente entende como sendo a certa, adote-a. Simples assim, né? E aí, agradeço, viu, Maísa, pela orientação. Nós vamos falar do segundo chakra, não como sendo o esplênico, mas sendo o chakra sexual. Porque ele está ligado a um sistema de glândulas chamado gonadais, as gônadas, né? Que são os ovários na mulher e os testículos no homem. Então ele é responsável pelo sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, certinho? E ele é responsável pela manutenção da espécie, a perpetuação da espécie no planeta. E como que é feita a perpetuação da espécie humana no planeta? Através da reprodução. Então esses órgãos são ligados a esse chakra com essa finalidade, a manutenção da, vamos dizer assim, a perpetuação da raça humana no planeta Terra. Ele vibra numa cor que é o laranja. O laranja é a cor predominante desse chakra. E ele está ligado a um elemento que é o elemento que traz a vida, a água. O elemento ao qual esse chakra está ligado é a água. Por quê? Porque a gente sabe que toda a vida no planeta veio da água. É o elemento gerador, é o elemento criador do nosso planeta. E que nada nesse planeta sobreviveria sem a água. Então ele está ligado ao elemento água. Certinho? Como eu já expliquei com relação ao chakra básico, as técnicas para o tratamento dele são as mesmas técnicas para todos os chakras. Então é Reiki, é cura prânica, cura quântica, cromoterapia, umaterapia, cristalterapia, cromoterapia mental. Tudo isso pode ser utilizado para o equilíbrio desse chakra. Certinho? Mais alguma questão que vocês gostariam de sanar as dúvidas com relação ao chakra sexual? Algumas teorias, né, vamos dizer assim, que são várias teorias, né? Cada um vê de uma forma. Quando eu estudei, na época eu fiz o curso de regressão lá. Aí eles falaram que o chakra básico era o chakra genésico, era a mesma coisa. Ou o chakra sexual. Pois é, para vocês verem, né? São teorias bem separadas. A gente está aqui conversando sobre isso, né? Porque são coisas, né? A gente sabe que todas as doutrinas, né? Cada um tem uma doutrina, igual do direito, né? Tem um doutrinador que fala de um jeito, o outro fala do outro jeito, né? Na administração também é assim. Por isso é que eu sempre falo, não fiquem só com o que o Odair está falando aqui agora. Busquem conhecimento em outras linhas doutrinárias. Olha, a Grande Fraternidade Branca fala desses chakras com uma nomenclatura completamente diferente. Dentro da cura prânica, fala com uma nomenclatura completamente diferente. Dentro do Reiki também tem alguns nomes diferentes, né? Então é importante as pessoas conhecerem essas várias teorias e adotarem essas teorias, aquela que mais condiz com o que essa pessoa está mais apta a receber aquele conhecimento, né? Igual, por exemplo, com relação a essa ideia de que o chakra básico é o chakra sexual. Gente, apesar de estarem muito próximos, é gritante a diferença entre o aparelho reprodutor e o aparelho digestivo. Gritante. Um é um órgão excretório.
que tira dos alimentos as energias e tudo mais e tal, e patati patatá, e depois bota o excremento para fora. Agora o outro está ligado à reprodução, a algo muito sagrado dentro vamos dizer assim, dentro dos princípios de manifestação da vida, né? É muito importante. Ele é umbilical, cara? Oi? Ele é umbilical? Não, eu vou falar do umbilical. Eu vou falar daqui a pouquinho do Ele é o umbilical. chakra sexual. Eu estou falando do chakra sexual, ligado às gônadas, ligado nas mulheres ao ovário, nos homens ao testículo, e é responsável pelo equilíbrio do aparelho reprodutor, do sistema reprodutor. Como o Juliano perguntou, se tiver algum problema no chakra básico, vai interferir no aparelho reprodutor? Vai. Por quê? Porque é o primeiro que recebe energia. Se ele tiver com um problema, ele não deixa essa energia passar de forma equilibrada para o próximo chakra, que está muito pertinho dele ali e que é o sexual. Então vai trazer desequilíbrio. Sim? Duas perguntas. Surgiu a dúvida aqui. Quando ele está em desequilíbrio, qualquer um dos chakras, eles mudam de cor? Eles podem alterar a vibração, alteram a cor, alteram o sentido de rotação, eles podem diminuir de tamanho ou podem ficar super excitados e crescerem em matéria de tamanho. A velocidade também. A velocidade, até vamos dizer assim, o sentido do movimento dele é desequilibrado. Então, tudo isso realmente pode ser detectado dentro das várias técnicas, dentro do reiki, quando você faz o escaneamento dentro do reiki, quando você usa a radiestesia lá com o pêndulo, se você pega o pêndulo e para ele em cima de um chakra e ele fica paradinho, aquele chakra está desbloqueado. Se ele gira em sentido horário, ele está normal. Se ele gira em sentido anti-horário, ele está desequilibrado. Se ele gira muito rápido, ele está hiperativo. Então tudo isso pode ser detectado com as várias técnicas que eu já citei. A segunda pergunta? No caso da pessoa ter tirado algum órgão que aquele chakra corresponde. Por exemplo, aquele que perguntou. Certo. A mulher tira o útero. Como que é o comportamento desse chakra? Ele continua vibrando porque ele está no duplo etérico. E você retirou o útero do corpo físico. O seu útero no corpo astral está lá. Por isso é que quando uma pessoa amputa um braço, os chakras responsáveis por aquele braço, eles estão lá se manifestando. Por isso que tem muita gente que amputou o braço e depois sente: eu estou sentindo minha mão coçar. O chakra está se manifestando no corpo astral. Então ele está se manifestando ali. Tá? Mesmo que você retire aquele órgão, aquele chakra vai continuar trabalhando. Ele é responsável pela manutenção daquele órgão. Mas é só essa a função dele? Não. Então, ele tem outras funções também. Então, ele vai continuar funcionando. Por exemplo, a mulher retirou útero e ovários. Deu algum problema de saúde, tirou útero e ovários. Então, quer dizer que ela agora não tem mais chakra sexual? Não, o chakra sexual tem outras finalidades. Aí ele é responsável pela criatividade. Exatamente. Ele tem outras finalidades. Ele tem finalidade de manter o campo energético, mesmo que o útero não está ali, daquela região ali, e ele tem que funcionar como uma usina transmutadora de energia para a energia Kundalini que está subindo ali. Então é necessário ele continuar. Então não existe essa ideia de retirou o órgão, retirou o chakra. Retirou o órgão do corpo físico. Qual é a sede dos chakras? O duplo etérico. A questão nem é que retirou o órgão, retirou o chakra, mas assim, ao retirar o órgão, causa esse desequilíbrio, porque como que a pessoa ia poder voltar ao equilíbrio se o órgão não existe? Não, mas consegue. Aí vamos apelar para todas as técnicas: o reiki, cura quântica, cura prânica, cromoterapia, runaterapia, cristalterapia. Vamos tratar esse chakra, né, de forma que ele continue equilibrado e que ele possa continuar com todas as outras funções, menos aquela de manter aquele órgão. Não existe aquele órgão mais no corpo físico, então não há necessidade disso.
Esse chakra, inclusive, pode ocorrer de ele ficar hiperativado. Por quê? Porque a energia que era despendida para manter aquele órgão em equilíbrio, agora já não é necessária mais. Então essa energia tem que ser dividida, ela tem que ser espalhada. Aí ela vai ser redirecionada. Então, só complementando o que ele gerou outra dúvida. Então, a retirada do órgão, independente de qual local seja, ele vai causar imediatamente um desequilíbrio no chakra correspondente. Com certeza, com certeza. A energia que aquele chakra absorvia do prana cósmico, absorvia do ambiente, absorvia da natureza e que era jogada para aquele chakra, para aquele órgão, não vai ser mais utilizada, certo? Então ela tem que ser recanalizada, ela tem que ser tratada. Não pode deixar essa energia ficar acumulada ali naquele chakra, porque aquela energia ela era utilizada para tratar, para equilibrar aquele órgão. Agora ela não é mais utilizada, então ela tem que ser redirecionada, tá certo? Sim? Posso dizer do sentido, do horário e do anti-horário. Eu que você falou que você ficou anti-horário e está em desequilíbrio. Existe um monte de teorias a respeito disso. É bem complexo. Já tem teólogo que fala que um gira para um lado, outro gira para o outro. Um gira para um lado, outro gira para o outro. Já tem teólogo que fala, são teóricos, né, não é teólogo, teóricos, que já falam que não, que no homem gira para um lado, que na mulher gira para o outro. Já tem gente que fala que não, que independente do sexo, todos quando estão equilibrados giram no sentido horário. E que quando estão desequilibrados giram no sentido anti-horário. Então são várias teorias, certo? Eu não posso estabelecer aqui agora e falar assim, é AX, certo? Mas eu prefiro seguir no padrão que eu falei. Coloca o pêndulozinho lá na hora da radiestesia, se girar em sentido horário, está equilibrado. Anti-horário, está desequilibrado. Parou, está bloqueado. Rodou rápido, está hiperativo. Rodou devagarzinho, está hipoativo. Eu prefiro ir pela radiestesia. Eu prefiro ir pela energia do chakra. Eu não vou com essa história. É homem, é mulher, é de cima, é o de baixo. É um gira para a esquerda, outro gira para a direita, outro gira para a esquerda, outro gira para a direita. Eu prefiro confiar na energia. Eu vou pela energia. Certinho? Então é bem complexo isso, porque existem várias teorias. Fica muito complexo. Eu tive uma cliente que ela não tinha um útero. E eu tratei ela com homeopatia, que trabalhava os hormônios, né? Então, mas ela tinha, tipo assim, no duplo etérico, né? Ela sentia todos os calores. E como é homeopatia, como é homeopatia energética também, uma atuação no físico de todos os corpos, com essa homeopatia, ela ficou super tranquila. Pois é mais uma técnica, homeopatia, fitoterapia, terapias energéticas variadas. Como eu falei, a própria acupuntura, eu já vi casos de pessoa que retirou o útero e depois ficava tratando essa região com acupuntura. Então, tem várias técnicas. Eu não posso virar para você e falar, tal técnica é melhor, porque eu estaria sendo injusto com os outros. Igual ela falou, homeopatia energética. Perfeito, já é mais uma técnica. Pode ser o reiki, pode ser a cura quântica, pode ser a cura prânica, pode ser a massagem, né? Massagem ayurvédica, pode ser massagem tântrica, porque é ligada à região sexual. Então tem uma infinidade de possibilidades para tratamento desses chakras. É impossível a gente virar e falar assim, ó, tal é a mais eficaz. Mas com relação à questão do giro, eu prefiro confiar na energia. Ou então, aquele médium que é mais sensitivo, que está lá na maca aplicando reiki, utiliza a energia dele mesmo para poder sentir o que está acontecendo com aquele chakra ali. Se ele está hipoativo, se ele está hiperativo, mede ele, né? Faz assim, ó, vai sentindo a energia para ver o tamanho que ele está. Aí, nossa, ele está hiperativo, ó, está grandão. Então, eu vou limpar a energia. Tudo mental. E você consegue, com certeza. Certinho? Dúvida? Não, era só complementando o que a Luzine perguntou, né? Que realmente tem muitas teorias.
Mas tem uma questão assim, na questão da radiestesia, né? Mas tem uma coisa que é dos instrumentos de poder. Os instrumentos de poder, esses que a gente usa para auxílio curativo, a gente estabelece um vínculo com ele que é muito pessoal. Então, se você coloca para ele uma teoria, ele vai seguir essa teoria. Ele, por exemplo, se você adotar a teoria que o Léo adota, ele vai responder aquela. Mas pode acontecer dele te dar o jeito que ele quer trabalhar. Porque é uma relação entre o instrumento de poder e você. É como se a alma do instrumento, né, daquele núcleo energético dele, falasse com a alma sua. É igual quando você está treinando radiestesia, que você está se conectando com o seu pêndulo. Você faz a técnica de imantação energética com o pêndulo e depois você pergunta para ele, né, me dá um sim. E aí ele vai te mostrar o que é sim para ele. Aí me dá um não. Ele vai te mostrar o que é não para ele. Você está se conectando com o seu instrumento de poder, o seu instrumento de trabalho. Então é importante, assim, ó, a gente não ser radical, não ser absoluto e entender que tudo é relativo de acordo com a teoria que é estudada ali. Certinho? Mais alguma dúvida, gente? Podemos... Até porque tem gente que usa várias técnicas. Usa várias. Hoje mesmo... Nada melhor do que a intuição. Exatamente. Aparelhos, Eu hoje, olha, a mesa radiônica é um instrumento muito eficaz também. Mais uma técnica que está sendo utilizada para tratamento dos chakras. Então são vários os recursos. Não posso virar para vocês e falar, tal é o hiper mega power melhor. Vai de cada um de vocês. Aquele que pratica o Reiki Usui vai falar que o Reiki é bom. Aquele que pratica a cura quântica vai falar que a cura quântica é boa. Aquele que pratica a radiestesia vai falar que a radiestesia é boa. Aquele que segue a intuição vai falar que a intuição é boa. Cada caso é um caso. Certinho? Então, mais alguma dúvida a respeito do chakra sexual? Certinho. Então nós vamos para o terceiro chakra, que é o chakra, agora sim, o umbilical. Região em que ele se encontra, em média 2 dedos acima do umbigo. Você pega o seu umbiguinho aqui e mede 2 dedinhos acima dele. Ele está ligado nessa região aqui aos órgãos dessa região. Ele está ligado ao estômago, ao fígado, ao pâncreas. Ele está ligado à energia dessa região aqui. Ele está responsável. Não, ovário aí é o sexual. Porque o sistema de glândulas que o sexual está ligado, né? Então, é a glândula do chakra sexual. Certinho? Então ele está ligado a essa região. Ele está conectado a essa região. E ele vibra na cor amarelo. Ah, que tipo de amarelo? Mentaliza um amarelo fogo. Por quê? Porque o fogo é o elemento desse chakra. É o elemento desse chakra. E ele está ligado emocionalmente ao nosso sistema mais arcaico de manifestação de sentimento e emocional. Ele está ligado à nossa ira, aos sentimentos que manifesta com fogo. O fogo da paixão, o fogo da ira, o fogo da revolta, o fogo do ódio, o fogo do rancor, da mágoa. Então, ele está ligado a essa região aqui. Tanto que é aquela situação, quando a pessoa está apaixonada e leva um toco daquela pessoa que não é correspondido, dá aquele vazio na barriga, não é? Dá o frio no estômago, dá aquele negócio ruim aqui. Ou seja, dói mesmo essa região aqui. Esse chakra, esse chakra desequilibrou. Vem da outra dimensão também. Exatamente, pode vir de outras dimensões também. Como eu falei, ele capta energia de outras dimensões, né? Então, ele está ligado ao elemento fogo. A cor vibratória dele é o amarelo
fogo. Aí alguns falam, o amarelo dourado, o amarelo cor do sol, e patati patatá. Eu prefiro relacionar o fogo. Mas cada teoria segue um padrão. O sexual é laranja. Oi? O sexual é laranja. Daí, por que de outras dimensões? Porque os chakras são o instrumento de comunicação nosso com outras dimensões. Por isso que eu falei, quando o médium está captando uma energia que vem de outras dimensões, quais são os chakras que são estimulados para uma manifestação mediúnica de incorporação, por exemplo? Frontal, laríngeo e esplênico, não é? Então, eles são, vamos dizer, receptores e emissores de energia para o nosso corpo físico e também para outras dimensões. Eles captam energia de outras dimensões. Eu tenho uma facilidade muito grande de captar energia de outras dimensões através desse chakra, e ela se manifesta com o meu estômago inchando. Meu estômago incha, dói e dá muitos gases. Muito mesmo. Aí eu começo a rotar, porque esse chakra desequilibrou devido a algum tipo de energia que eu senti. E essa energia pode estar numa pessoa, pode estar num espírito sofredor, pode estar numa dimensão paralela, e esse chakra captou. Por que de outras dimensões? Eles já estão se manifestando em uma outra dimensão, que é a dimensão etérea. Eles não estão ligados, o corpo etérico não é a sede dos chakras, então já é uma outra dimensão. Inclusive o corpo etérico ele é considerado um corpo de matéria quintessenciada, é semimaterial, né? Então eles já estão em outra dimensão, eles já vibram num campo energético diferenciado, mas eles influenciam no nosso campo físico, certinho? Sim? Daí você falou sobre os chakras enquanto as manifestações, e o humeral, como fica ali? O humeral é a contraparte do próximo que nós vamos estudar, do cardíaco. Por isso, as entidades, principalmente essas entidades que são muito ligadas à questão do amor incondicional, estão aqui na Terra por missão, trabalhando aqui por missão. Era para já terem voltado para os seus planetas de origem, como a gente já estudou, né? Poderiam ter voltado para Sirius, para Órion, para Vênus, e ainda estão aqui trabalhando, como Ramatiz, vovó Maria Conga, vovó Catarina, vovó Benta, vovó Benedita, pai Joaquim de Aruanda, pai João de Aruanda, pai João de Angola, todas essas, Dr. Bezerra de Menezes. A gente sabe, através de livros espíritos, o Dr. Bezerra de Menezes já ganhou o alvará de soltura dele do planeta Terra há muito tempo, mas ele preferiu ficar aqui. Então, eles estão ligados a um sentimento de amor incondicional pelo planeta e pela humanidade. Então, quando você estimula o humeral, que é um dos chakras de conexão deles, é a contraparte posterior do chakra cardíaco, ligado ao amor. E as entidades, quando elas chegam nos médiuns, principalmente quando elas apenas canalizam ou irradiam, geralmente o médium está sentado aqui, a entidade chega atrás dele e faz a conexão. Ou ela irradia e joga a energia dela sobre o médium, né? Irradia a energia dela sobre o médium, ou ela faz a canalização, que é a conexão mente a mente, através de literalmente um tubinho de energia, um fiozinho de energia. A Cássia, que é evidente, vê muito isso, né, Cássia? Um fiozinho de energia ligando mente a mente ao médium. E inclusive ela não precisa, para canalizar, ela não precisa estar presente ali do lado do médium. Ela pode estar em outro lugar, ela pode estar numa nave, ela pode estar num hospital, que ela consegue fazer essa conexão mente a mente com o médium através desse fiozinho, certo? Então, geralmente, quando vai ter uma incorporação, uma irradiação ou uma canalização com a entidade presente, ela chega próximo por trás ali. Então, qual o chakra mais acessível ligado a essa energia? O humeral. E aí vem aquela questão das nomenclaturas, né? Das teorias, porque o humeral ele é conhecido, muito conhecido, mas dentro da teoria do Leadbeater é a contraparte posterior do cardíaco, ou seja, é cardíaco na frente e cardíaco atrás. Pronto, acabou.
Mais alguma dúvida, gente? Sobre o terceiro chakra, né, que é o chakra umbilical. Nós podemos passar para o quarto chakra, A então. glândula dele é qual mesmo? Umbilical? Hã? Umbilical? Qual é a glândula, Maria? Pâncreas. Pâncreas, né? Ele está ligado ao pâncreas. E ele também é o chakra de poder. Hã? Chakra de poder. É o fogo, né? Quando a pessoa tem poder pessoal nenhum, já está bem caidinho o chakra de poder. Exatamente. Por quê? Ela está bem caidinha, ela está com depressão, ela está triste, ela está com mágoa, ela está com rancor, ela está com baixa autoestima. Esse foguinho está apagando. Está xoxinho. Aí você tem que estimular esse fogo, né? Então ele está ligado realmente a essas energias, certinho? Agora nós vamos falar do quarto chakra, que é o único chakra de todo o complexo de chakras principais que ele pode vibrar, a cor predominante dele é uma, mas ele pode vibrar em duas cores, porque essas duas cores têm funções diferenciadas nele. É o chakra cardíaco, é o chakra do coração, que aí a gente vê lá nos livros do André Luiz, que o irmão fulano impôs a mão sobre o centro de força do coração da irmã que estava desencarnando, né? Preparando o coração dela para o desencarne. Então, o chakra cardíaco, ele está bem no centro do nosso peito e ele está ligado à glândula, que ele está ligada é a glândula timo, tá? É a glândula timo, e ele é emocionalmente ligado às nossas emoções mais sublimes, ao nosso amor incondicional. As cores nas quais ele deve ser tratado através da cromoterapia, da cristalterapia, e todas as técnicas de cura prânica e patati patatá, são o verde para tratá-lo, certo? Porque o verde, você vai utilizar a cor verde para equilibrar esse chakra e para harmonizá-lo, o rosa, que é para trazer o rosa, que é a cor do amor incondicional. Então você vai utilizar essas duas cores. Quando você for utilizar a runoterapia, utilize as duas pedras. Quando você for utilizar a cromoterapia, utilize essas duas cores. Limpa e energiza com o verde e depois você vem e coloca o rosa para harmonizar. Certinho? Ele está ligado a esses órgãos superiores do tórax, coração, pulmões, tudo que está aqui nessa região aqui, ele é responsável pelo equilíbrio dessa região. Certinho? E ele está ligado ao quarto elemento, o ar. Porque é o que mantém a nossa vida através dos pulmões, né? A nossa respiração, a absorção de energia prânica através da respiração, do famoso caminho do dragão, com a entrada e saída do ar. Então, ele equilibra a energia do ar nessa região. Então, é muito importante a gente manter esse chakra equilibrado, principalmente porque ele é um elo de ligação entre os três inferiores e os três superiores. Ele é um elo de ligação, ele está no meio. Ele é o quarto chakra, que ele faz a ligação dos três inferiores com o ternário superior. Então ele precisa estar equilibrado. Porque se ele estiver desequilibrado, se o seu amor é incondicional ele não estiver tão incondicional assim, estiver cheio de condições, ele vai trazer problemas para você. Então você precisa... a imunidade da pessoa, né? Exatamente. E a questão imunológica é muito importante tratar esse chakra. Ele está ligado na glândula timo, né? Então a gente precisa harmonizar esse chakra. Certinho? Bem, falei da cor vibratória, que são duas. Falei da glândula que ele está ligado. Falei do elemento, que é o elemento ar. Falei dos órgãos aos quais ele está relacionado. Tem mais alguma dúvida com relação ao chakra cardíaco? Não? E a chama trina, onde é que entra nessa historinha? A
A chama trina está dentro da glândula timo, dentro do conhecimento da teosofia, dos conhecimentos da grande fraternidade branca. A chama trina foi instalada na humanidade por Sanat Kumara há 22 milhões e meio de anos atrás. Foi instalada essa chama trina dentro da glândula timo, e dentro dessa chama trina existe a centelha divina. É o acesso ao eu superior, ao seu eu sou. Dentro dessa chama trina, chama trina por quê? Porque ela realmente é uma chama que vibra em 3 cores, que são as 3 cores das virtudes divinas, que são a vontade de Deus, o amor incondicional de Deus e o poder, não, a sabedoria de Deus, que é vontade e poder, né? Sabedoria divina, vontade divina e o amor divino. São as 3 virtudes que mantêm essa chama acesa, que, segundo o conhecimento da grande fraternidade branca, foi trazido por Sanat Kumara e colocado dentro de cada ser humano desse planeta. E esse é o conhecimento sobre a chama trina. Ela está dentro da glândula timo. Ou seja, o chakra cardíaco, por estar ligado à glândula timo, automaticamente está ligado ao tratamento da chama trina. Então, se o seu chakra cardíaco está desequilibrado, vai afetar a sua chama trina. Então, é necessário você trabalhar isso para você ter uma chama trina viva, uma chama forte, né, e equilibrar a conexão com o seu eu sou. Se você está com o chakra cardíaco, que é o chakra do amor incondicional, em desequilíbrio, como você vai acessar a sua essência superior? Você não consegue acessar. Então, a ligação de gente Deus. Exato. É o pedacinho de Deus, é o pedacinho de Deus dentro de nós, né? Que aí chama centelha divina. É a luz divina, é a luz de Deus dentro de nós. Que nós somos pequenos deuses, nós somos filhos de Deus. Como eu sempre expliquei a respeito da fragmentação de fractais. Nós somos um fractal de alma, né? Já foi bem esclarecido. Eu acho que esse fractalzinho está lá dentro. Esse pedacinho de luz está lá dentro. É essa centelha divina. Certo? Mais alguma observação sobre o chakra cardíaco? Mais alguma dúvida? Podemos passar então para o trio de cima? Sim.